Olá, bom dia. Aqui é a professora Fernanda e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cadeia alimentar. Vamos lá? Hoje nós vamos estudar um pouquinho de ciências, nós vamos falar um pouquinho sobre a cadeia alimentar, tá? E é uma revisão de um outro material complementar que nós já estudamos. Vamos ver se você lembra? Então, na cadeia alimentar, as plantas, né, que são os vegetais, são chamadas de produtores, porque produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Por serem produtores, as plantas estão sempre no início da cadeia alimentar. Tá vendo aqui, ó? As plantas, os vegetais estão sempre nesse início, porque elas realizam a fotossíntese. Ela produz o seu próprio alimento. Os animais são chamados de consumidores, ou seja, todos os outros que fazem parte da cadeia alimentar são chamados de consumidores, são os animais, porque se alimentam de outros seres vivos. Eles podem se alimentar tanto das plantas, né, que são dos vegetais, quanto dos animais. Os consumidores se alimentam de plantas e são chamados de consumidores primários. Tá? Todos os consumidores que se alimentam apenas de plantas, que é o caso da lagarta, são chamados de consumidores primários, porque eles estão logo depois, tá vendo na cadeia alimentar? Eles estão logo depois do vegetal, que é o que eles consomem. Tá? O animal que consome animais consumidores primários, ou seja, os animais que consomem, no caso aqui a lagarta, é o sapo. Então, o sapo se chama consumidor secundário. Tá? A cobra, ela consome animais que consomem animais primários, ou seja, quem consome o consumidor secundário é o consumidor terciário, tá bom? E logo depois, né, vêm os animais quaternários e assim por diante. Podem existir consumidores de quinta ordem ou mais, tá bom? No entanto, as cadeias alimentares não são muito além disso, não. Observe esse desenho aqui que representa a cadeia alimentar, ó. A planta, ela produz o seu próprio alimento utilizando a energia do sol, né, que é a fotossíntese. Depois nós temos a lagarta, que se alimenta do vegetal. Então, a lagarta é um consumidor primário. E depois nós temos o sapo, que se alimenta do consumidor primário, que é a lagarta, ele se chama consumidor secundário. E quem se alimenta do sapo? É a cobra, né? A cobra, ela se chama consumidor terciário, tá? Porque ela se alimenta do consumidor secundário, que é o sapo. Depois o quaternário, que é o gavião, que se alimenta da cobra. Tudo bem até aí? Isso aí é uma cadeia alimentar. Logo aqui embaixo nós temos algumas curiosidades sobre as aves, né? Por que elas têm bicos em formatos diferentes, tá bom? Você vai ler esse texto. Se você gostar, você me fala. Aqui nós temos uma outra cadeia alimentar simples, tá vendo? Nós temos o produtor, que é ela que produz seu próprio alimento através da fotossíntese. Nós temos o gafanhoto e nós temos o sapo. O gafanhoto, ele se alimenta de planta, então ele é um consumidor, certo? Primário. E o sapo se alimenta do gafanhoto, então ele é um consumidor secundário, ok? E após observar essa cadeia alimentar aqui, vocês vão me responder essas duas perguntinhas. Qual é o ser vivo que realiza fotossíntese aqui nessa cadeia alimentar? Qual desses seres vivos realiza fotossíntese? Essa é fácil. O ser vivo que realiza fotossíntese é conhecido na cadeia alimentar como... Ele produz o seu próprio alimento, então ele é conhecido como... já dei a dica aí para vocês, tá? Aqui no número 2, vocês vão fazer 3 origamis, tá? E cada um desses origamis representa um ser vivo da cadeia alimentar.
Nós temos aqui o produtor, que é a planta. Nós temos aqui o gafanhoto, que é o consumidor primário. E nós temos o sapo, que é o consumidor secundário, tá? É igual aqui no exemplo. Vocês vão fazer esses 3 origamis e vão me mandar uma foto aparecendo o rostinho de vocês para eu colocar lá no nosso portfólio digital, tá bom? E por hoje é só, um grande beijo para vocês, até amanhã.